Eles são brilhantes, eles são destemidos, eles são batalhadores e mesmo quando são derrotados, eles reerguem-se. Falo-vos dos pequenos, médios e grandes empreendedores. Boa noite, está a começar mais uma edição do seu Histórias, Negócios e Conquistas. É aqui, caro telespectador, onde fica a saber sobre as mais promissoras startups e também sobre as mais sólidas empresas nacionais. Fique conosco! A sua infância sempre esteve ligada ao tradicional. É filha do pastor, portanto mudava muito de residência. Hoje esta mesma mulher é a rainha da Matapa. A Maria Mucambe vai nos contar como é que de filha do pastor transforma-se a rainha da Matapa. E que Matapa! Vou-vos contar, eu provei e não acreditei. Acompanhem. A filha de um pastor e por isso a sua vida sempre foi nómada, tendo passado parte da sua infância entre a província de Gaza, onde nasceu, Inhambane, e a cidade de Maputo, onde mais tarde viria a fixar moradia. Maria Mucambe conta que teve uma vida tranquila até se casar, momento onde conheceu algumas dificuldades. Depois fui estudando, voltamos de novo, ele foi de novo transferido para Inhambane, fiz lá, iniciei também lá o ensino secundário, concluí lá o ensino primário, iniciei o ensino secundário, depois vim para Maputo, já sozinha, vim para o colégio, que era também da igreja, né? E fiz na altura, no Liceu Antônio Enes, fiz o primeiro ano do liceu. E pronto, daí continuei com os estudos aqui, fui com os meus irmãos, até que conheci lá um sujeito e me casei. E juventude difícil, não. Sabe como é que é a vida quando se trata de pessoas crentes? Nós tínhamos sempre um apoio da igreja, dos pais. Dificilmente apercebíamos das dificuldades. Era tudo da bênção de Deus, então dificilmente. Agora, depois já de entrar para a vida conjugal, aí já começou a verdadeira história da vida. Como diz a frase, há males que vêm para bem. A tia Jenny, como é carinhosamente chamada, viu na dificuldade financeira que enfrentava no seu lar uma oportunidade para começar os seus negócios, ao mesmo tempo que a ajudava nas contas de casa. O meu primeiro emprego, eu acho que eu sempre tive queda em fazer alguma coisa no negócio. Posso dizer que o meu primeiro emprego foi mesmo fazer a conta própria, vender bolinhos. Eu tive uma senhora, minha vizinha, que me ensinou ensinou-me na altura a fazer uns bolinhos de sura. A sura é um sumo vem do coqueiro. E então, não, isso ajuda as crianças, isto fui entrando no negócio de bolinhos e depois chamuças, e depois rissóis, as badias, depois o pão, foi um pouco de tudo. Começar por pensar assim que isso falo depois da vida conjugal, isso já tinha entrado para o casamento, uma altura em que houveram pequenas dificuldades e pronto, começar a pensar em fazer isto, fazer aquilo, vender isso. Em Xai-Xai, ela vendia badias e os bolinhos de sura eram enviados para Maputo. Passados alguns anos, ela fixou moradia na capital do país e aqui, a filha mais velha dos 4 que tem, teve a brilhante ideia de vender matapa para as donas de casa mais ocupadas. Anos a fazer um pouco de tudo, fiz um pouco de tudo, sempre a tentar fazer mais alguma coisa diferente daquela que fazia, né, antes. E um dia, minha filha mais velha, sei, mãe, é uma tapa. Muitas senhoras trabalham, isso já, digo, a vivermos para aqui para Maputo, já tínhamos saído de Xai-Xai, já estávamos a vir aqui a Maputo.
E depois também temos passado uma dificuldade, casas de aluguer, sem casa própria, ficou um pouco difícil. E um belo dia minha filha tomou essa iniciativa, mas as senhoras não têm tempo, as senhoras trabalham e outras vivem em prédios. Por que não ajudarem a fazer uma matapa? Mas é verdade. E a minha filha já trabalhava, na altura mais velha. Nunca experimentamos um liquidificador lá, fizemos 1, 2 tigelas. Pronto, levamos a um supermercado, um senhor Valabdas. Senhor Valabdas, esse é o senhor valente desta empresa Rainha da Matapa. Esse é um senhor que eu respeito muito. Dou tudo, graças a esse senhor. O senhor é que recebeu a nossa primeira encomenda. A ideia foi boa e a recepção melhor ainda. Mas quanto mais pessoas aderiam à matapa, mais doses de criatividade eram necessárias. Ou melhor, mais liquidificadores eram precisos. A matapa é um produto muito forte e então estragávamos sempre. Já chegamos a ter 10, 15 estragados, queimados. Até que chegássemos à quantidade de 50, 100 tigelas para entregar ao cliente, já tínhamos um armazém cheio deles queimados. E foi andando, as pessoas foram conhecendo. A Rainha da Matapa, sim, a Matapa é boa. Foram gostando dos nossos serviços e fomos crescendo, fomos descobrindo mais supermercados que podíamos fornecer aqui na cidade de Maputo, até que consegui comprar uma máquina. Para além dos liquidificadores, havia outros obstáculos que barravam o desenvolvimento desta startup. Tais são os casos da raridade das tigelas que ela utilizava para vender a matapa. Um pouco antes de se consolidar como a Rainha da Matapa, Maria Mucambe, a pedido do público, já desenvolvia outro sabor à sua startup. Era o amendoim, que, diferentemente da matapa, é confeccionado manualmente. O negócio fluía, mas era preciso gerir cada vez melhor o lucro que ganhava. Foi então que participou em palestras e encontros com outros empreendedores. Fiquei muito tempo, eu ia vendendo o amendoim, ia fazendo só por fazer. Isso não posso mentir, sem nenhum controle, sem saber como é que eu devo fazer, como é que eu devo poupar, como é que eu devo trabalhar para poder abrir mais um negócio, porque não devia parar por aí. E andei um tempo. Foi quando surgiu o IPM, né? A convidar para assistirmos lá às palestras, isto. Ali também já aprendemos como devíamos gerir o negócio, como devíamos trabalhar as poupanças e saber, porque muitas das vezes nós só trabalhamos, não sabemos se isso está a ter lucros, o negócio está a dar certo, não está a dar certo. Aquilo é querer ver, por exemplo, todos os dias te chamam a entregar o produto e tu ficas feliz, meu negócio está a correr bem, se calhar nem estou a ter lucro, estou a perder. Isso valeu a pena, né? Que aprendemos muito e deu para mudar um pouco. Valeu a pena mesmo. Devido à qualidade dos seus produtos, tia Jenny foi contratada e hoje tem também um emprego formal, mas ela garante que o seu forte continua a ser o amendoim e a matapa, ou melhor, ela continua sendo a Rainha da Matapa. O que é uma ação? Tal como cada bloco é uma parte do valor de uma casa, uma ação é uma parte do valor de uma empresa. Quando compras blocos para construir a tua casa, estás a investir no teu futuro. Quando investes em ações de empresas que crescem, estás também a fazer um investimento no teu futuro. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Depois dessa delícia de história que é da Rainha da Matapa,
Vamos passar agora para o Dino Foi. É um grande empreendedor, homem carismático, que se dedica ao cultivo de gergelim. Ele também está na área do agronegócio. Então, ele venceu na vida por não pensar no dinheiro, por não querer as coisas para amanhã. Olha que o Dino Foi já trabalhou de graça. Acompanhe a história dele. Foi em Inhaçunge, na província da Zambésia, que Dino Foi nasceu. Lá, Dino não tinha praticamente nada que o mundo moderno exige para alcançar a felicidade, mas ele acredita que tinha tudo o que precisava para ser feliz. Eu sempre digo que pobre é feliz. Infelizmente ele não sabe. Eu digo que eu era feliz e não sabia. O pobre é feliz, eu fui feliz. Nós não tínhamos muita informação do mundo. O que nós tínhamos eram os rádios xericos da altura que davam-nos as notícias e lembra-se que nessa altura nós estávamos num regime que as notícias eram filtradas. Na verdade nós recebíamos aquilo que o regime queria que nós recebêssemos, que não tem nada de mal, diferentemente da Coreia do Norte, por exemplo. Então eu acho que tive uma infância mas muito feliz em ações, incrivelmente. Eu tenho dito isso aos meus estudantes, às vezes, quando falo da minha infância, é que eu comecei a pôr sapato aos 8 anos. Por favor, não olhe para os meus Louis Vuitton e pensar que eu comecei a pôr desde essa altura. E os meus estudantes dizem, não, professor, you're not serious. Não, eu digo, eu comecei a pôr sapato. Então, nós éramos felizes, nós íamos à escola descalços, sem pasta, com o caderno aqui, com um lápis, que é para se perdesse, tu levavas 2 talos em casa, porque o papai depois tinha que comprar o outro lápis. Então, eram coisas que nos satisfaziam, tá a perceber? Não havia aquela exigência da sociedade, exigência material. Visivelmente mexido com as boas lembranças, Dino conta um dos episódios que mostra como a sua infância foi bonita e de muito aprendizado. Eu tinha uma infância muito bonita. Eu fui pescar, há um tipo de pesca que se faz em Inhaçunge, eu não sei se aquilo se faz em outras partes de Moçambique, em que há aqueles braços de rios, está a perceber? Então, os pescadores vão controlando a maré, ok? Então, a maré sobe, eles fecham, ok? Fecham com umas redes, que obviamente a água passa, né? Então, o que é que se espera? Espera-se que a maré baixe, porque quando a maré sobe, os peixes também vão subindo, ok? Então, eles fecham, normalmente esse processo acontece à noite. Quer dizer, tem ali uma ciência que tu talvez tenhas que aprender geografia para perceber exatamente, mas aquela população sabe quando é que a maré vai encher. Então, eles fecham e depois a maré vaza, ok? A maré vaza, obviamente não completamente, mas a maré vaza mais ou menos até, não, ao joelho, talvez um pouco mais ao joelho. E tu tinhas que pegar o peixe com as mãos. Nós temos essa pesca em Inhaçunge. E eu fiz isso, pescar com as mãos, ok? É uma daquelas coisas que eu acho simplesmente fora de... Eu conto estas coisas, mas tem muita gente que não sabe disso. Tu pescas com as mãos, por quê? Porque o grosso do peixe fica preso. Então, o dono da rede autoriza todo mundo a pescar com as mãos e depois tu mostravas o que é que tu pescaste, ele metia 2 mãos, tirava, que era a parte dele, e tu levavas a outra parte. Então nós não comprávamos peixe como tal, está a perceber? Eu fiz isso. Com 11 anos de idade, depois de fazer o ensino primário, ele é obrigado a viajar até a cidade de Maputo como forma de dar continuidade aos seus estudos. Vivia com um dos 9 irmãos e, diferentemente do que pensava, teve de esperar metade do ano, ou seja, 6 meses, para conseguir uma vaga e continuar com os estudos. Eu depois, aos 11 anos, o meu irmão, que era militar nas Forças Populares de Libertação de Moçambique, na altura, me trouxe para Maputo para continuar os estudos. Me lembro muito bem que na altura, acho que a cidade de Climane tinha por aí 3 escolas secundárias
E então Maputo era uma possibilidade não só de expandir os meus conhecimentos em termos culturais, afinal de contas Maputo é um país por si, mas também para ter acesso ao que existia em termos de educação, tanto mais que eu vim para aqui na altura, muito embora que tivéssemos um grosso número de escolas secundárias, acho que não me recordo de muitas construídas depois daquele meu tempo, eu tive que ficar quase 6 meses à espera de vaga na escola secundária da Pulana, para onde eu entrei. Com muitas saudades de Inhaçunge, arrancou com os estudos na capital do país, mas o atraso contribuiu significativamente para que não transitasse na 6ª classe. Há alguns anos mais tarde, quando frequentava a 10ª classe, voltou a reprovar e desta vez deveu-se ao fraco domínio das ciências exatas. Vim a Jusina depois de fazer a 6ª classe na Pulana. Vim a Jusina em 1987. Eu nunca fui bom às ciências exatas. Naquela altura haviam secções. Eu tive problemas sérios com a matemática. Eu já tinha passado muito bem em biologia, química, física, desenho, mas naquela altura uma influenciava todas as outras. Então eu tenho um 9.4, uma coisa qualquer, eu não sei como é que eu não consegui um 9.5 para ser arredondado. Então eu chumbo a matemática e chumbo as outras todas. E fico um ano na Jusina a mais a fazer uma secção que depois passei, acho que passei bem, mas ali havia um problema. É que quando tu terminasses a Jusina, não era assim tão automático ir a Manhanga, que era a única escola que dava 10ª e 11ª, não era assim tão automático. Porque naquela altura desse salto, era a altura em que as forças populares precisavam de ti para o serviço militar obrigatório. Neste processo, eu consigo ir à Jusina, mas meu nome sai para o serviço militar obrigatório. Então, mas eu tinha 2 irmãos nas forças populares e isto, aparentemente, a nossa lei não permitia 3 irmãos ao mesmo tempo. E meu irmão recorreu ao centro de recrutamento e provou que, na verdade, já existiam 2 FOI dentro. O exército não devia ser só dos FOI, né? Que havia 2 FOI no exército e então este último foi poupado. Depois de concluir o ensino secundário, não conseguiu ingressar na universidade e, como já havia combinado com o irmão, decidiu tirar um ano de férias e, para tal, viajou para Nampula, província que iria mudar completamente o seu destino. Fui a Nampula, fico lá onde eu fiz grandes amizades. Quando tu me perguntas assim, eu não sou muito de etnias, mas tu perguntas de onde é que és, eu digo logo, eu sou Macua, porque eu me identifico com os Macuas. Eu cheguei a Nampula, olha, eu fiz umas amizades simplesmente extraordinárias. Eu digo-te uma coisa, eu vivo em Maputo desde 1985, mas eu nunca me sinto tão bem quanto quando estou em Nampula. Eu preciso frisar que em Nampula só fiquei 2 anos e meio. Eu fiquei em Nampula e depois nesse processo, naquela altura estávamos a concorrer para a bolsa de estudos e não sei o quê, e aparentemente havia uma situação de que tudo estava pronto, eu tinha que vir, eu pego em mim e venho de um Antonov. No Antonov não havia lugares suficientes, então de vez em quando eu tinha que ficar de pé, assim, como se fica no chapa. Mas cheguei ao Maputo, procuramos perceber o que é que se passava e não sei o quê. Por alguma razão, eu fui o único que não fui e nunca soube exatamente porquê, mas os meus amigos foram fazer a licenciatura fora do país. E nessa altura eu comecei a fazer cursos práticos, comecei a fazer inglês, informática. Eu faço parte daqueles primeiros informáticos de Moçambique. Até tenho dito que eu sou economista por acidente, na verdade eu sou mesmo um informático. Informática, contabilidade, inglês e uma série de coisas.
E depois, em 1994, eu tenho um contrato de mais ou menos 4, 5 meses com o Ministério da Saúde, que era para a área da informática, na verdade. Mas era um contrato de curta duração, que em maio ou junho de 95, o contrato acabou. Era um projeto com o Instituto de Ciência e Saúde da Dinamarca. Então, em maio ou junho de 94, eu já não tinha trabalho. E quando eu olhava assim, eu queria voltar para Nampula. Eu queria voltar para Nampula. Eu sabia que Nampula era o sítio. Nampula tinha alguma coisa. Nampula é aquela coisa mística. Os seus instintos estavam certos. Nampula tinha algo muito especial guardado para si. Mas, tal como acontece com outros empreendedores, o momento-chave da história de Foi aconteceu quando aceitou trabalhar sem nenhuma remuneração. E depois conheço um cidadão inglês que me oferece emprego também de curta duração, de 4 meses. Aquilo era janeiro, fevereiro, março, abril. Mas depois de abril, ele diz, Dino, olha, há umas coisas que eu não fiz todas ao mesmo tempo e vou precisar de ti. Só que eu já não tenho orçamento para o teu salário. Ok? O que é que estás-me a dizer? O que eu estou a dizer é, eu levo-te a Cabo Delgado, ficamos em Pemba, depois vamos a Moeda, Macomia, fazemos trabalho de 10 dias, tu comes o que eu como, tu bebes o que eu bebo, tu dormes onde eu durmo, mas eu não te vou dar o salário. Pemba, Wimbi, praia, quem quer salário? Vamos! E esta decisão é que mudou a minha vida completamente, é preciso frisar isso. Por quê? Porque depois a gente conhece um pessoal de uma mina de grafites, numa festa, e nós vamos à Moeda, e no regresso eu estava a conduzir, eles, olha, vamos curvar para aqui, para eu curvo, onde é que é isto? Isso aqui é a mina daquele pessoal, que estivemos juntos. Ok, a gente vai para ali, ficamos ali, sabes, as pessoas já tinham almoçado, mas aquilo ainda parecia um banquete real, tá a perceber? Nós já almoçamos, falamos com pessoas, e o diretor financeiro disse a eles, olha, eu estou à procura de uma pessoa como o Dino, porque nós já tínhamos conversado na praia no outro dia. Ele disse, como é que é? Eu estou à procura de um moçambicano como o Dino. Consegue me arranjar alguém como o Dino? Eu disse, não, eu não te arranjo alguém como o Dino, eu dou-te o Dino. Eu disse, mas como é que tu me dás o Dino? Eu disse, não, o Dino está aqui, mas por uma amizade. O Dino não veio aqui como meu subordinado, veio porque nós desenvolvemos uma amizade, tanto mais que o Dino não veio aqui por salário, ele só está a me acompanhar e estamos... o Dino, o contrato dele já acabou, eu também, o meu contrato está para terminar, então eu não tenho um contrato com o Dino. Então o senhor vira para mim e diz, Dino, então quando estivermos na praia, tu traz o teu CV lá na Beach House. Eu disse, não trago o CV na Beach House, coisíssima nenhuma, espera um pouco. Eu saio, vou para o carro, trago o meu CV, tchum. O senhor disse, não, eu sim. Então, olha, o senhor leu o CV, eu era a pessoa que eles estavam procurando. Alguns anos depois, foi fazer a licenciatura no Zimbábue, apenas para elevar o seu status, mas durante o curso, Dino começou a gostar do espírito académico e logo depois de terminar, como já trabalhava em Maputo, entrou para o mestrado em Taiwan. E eu tinha feito uma coisa muito boa, eu fui procurar uma universidade top e fui procurar uma universidade, ok. E esta aqui, que por acaso é privada, aceita-me condicionalmente. Nós fomos discutindo, depois eu fui descobrir que o diretor da admissão era um americano, então era mais fácil. E a turma de mestrado era feita de 20 estudantes. Ele foi defender porque era importante que eu fosse aceito para aquele programa. Ele dizia que o Dino fala inglês muito bem, é uma pessoa altamente viajada, tem experiência profissional e vai mudar o status quo aqui da universidade.
Foi durante a sua passagem por Taiwan que percebeu o potencial de gergelim e, pese embora se tenha decepcionado com alguns homens de negócio daquele país, Dino decidiu iniciar em 2016 um negócio da venda de gergelim. Nós já estávamos a interagir com empresas fora da Ásia, empresas asiáticas a tentar conectarem-se, ok? Isto, obviamente, a pessoa tinha uma comissão. Não é necessariamente um lobby, mas é facilitação. E quando eu venho para Moçambique, é preciso frisar que eu casei uma taiwanesa. Quando nós viemos para Moçambique, nós fundamos uma pequena empresa familiar e continuamos a fazer isso, mas quem fazia isso era a minha mulher. Foi fazendo o trabalho de guia turístico, desenhar pacotes para como é que eu diria, para turistas chineses ou asiáticos no seu todo. E eu ainda estava naquele conforto de estar a trabalhar para alguém. Obviamente que, tendo estado fora de Moçambique cerca de 7 anos, o meu grau de conexão ainda era pequeno. Então era importante saber quem é quem. E no mundo do negócio é muito importante que tu saibas exatamente quem é quem, se isto dá errado, com quem deves falar e por aí fora. Então, em 2012, eu já tinha este plano de entrar para a agricultura. Não necessariamente porque a agricultura é a base de desenvolvimento, mas porque eu estive a fazer uma série de coisas anteriormente, muito embora que os meus contratos não me proibiam de fazer as atividades anteriores, eu quis fazer o contrário. Eu quis fazer exatamente aquilo que as outras empresas que eu trabalhei para elas anteriormente não faziam. Ok? Então quis fazer um fresh start. Fora do país, reside também um outro risco que tem que ver com o preço das commodities, que Dino Foi revelou já tê-lo feito perder muito dinheiro, dada a sua volatilidade. Aí em casa já perceberam que tanto a Dona Maria como o Dino Foi estão mesmo na área do agronegócio. É uma área muito sensível, é preciso muita dedicação e muita espera, porque as coisas não brotam do dia para amanhã. Muito esforço mesmo. Vamos passar agora para a rubrica Literacia, que é onde o IPEM nos traz dicas de negócio, dicas de como gerir o seu negócio. Cláudio, o que é que tens para nós hoje? Conta desse lado. Boa noite, Angélica. Boa noite, telespectadores do programa HNC. Em primeiro lugar, agradecer o convite. E quanto à Rainha da Matapa, nós endereçamos sinceros agradecimentos pela sua disponibilidade e incentivo aos novos empreendedores pela sua brilhante história de vida. Como ela referiu no vídeo e assistida pelo IPEM, no âmbito do programa Empreender PME, que visa o reforço da capacidade competitiva das PMEs a nível local e a sua promoção. Salientar que ela sempre demonstrou muita resiliência, paciência, comprometimento e foco para o desenvolvimento do seu negócio. A dica que vai à Rainha da Matapa é a melhoria contínua, que abarca componentes como melhoria do rótulo e acesso ao código de barras, que vai lhe permitir melhor posicionamento no mercado. De igual modo, endereçamos agradecimentos ao Dino Foi pela maravilhosa história que acreditamos que será fonte de encorajamento e inspiração aos novos empreendedores. Por hoje é tudo. Agradecemos a disponibilidade. Para qualquer orientação PME, dirija-se ao IPEM. Existimos para as PMEs. Obrigada, Cláudio, pela literacia. Lembrar que a nossa literacia é dada de forma no âmbito geral, não é? Lançamos dicas para qualquer tipo de atividade. Dá para encaixar perfeitamente. Vamos passar agora para a nossa rubrica Dica da Semana. A dica de cada entrevistado nosso de hoje. Acompanhe a Dica da Semana. É preciso dar valor a todo o negócio que desenvolvemos. Não importa se ele é pequeno ou grande. Mantém sempre a qualidade dos seus produtos e invista os lucros para o desenvolvimento da sua empresa ou para a criação de outra. Caros telespectadores, vamos ao espaço da Dica do Sucesso. Jovens vão à luta. A vida é feita disto, tentar aqui, tentar aquilo. Tudo feito com amor.
e carinho, dá certo. Cada pessoa tem a sua oportunidade. Eu não acredito no destino, ok? Eu não estou aqui a contrariar nenhuma igreja, mas eu não acredito no destino. Eu acho que as coisas fazem-se. Eu me lembro muito bem de uma frase muito boa do presidente Guebuza, em que ele dizia: não existe sorte. O azar já nasce conosco. Nós temos que fazer a nossa sorte. Estão a perceber? Então, eu penso que quando eu faço uma retrospectiva, a minha vida mudou no dia em que eu não pensei no dinheiro. A minha vida mudou no dia em que eu aceitei trabalhar para aquele inglês sem receber salário. O trabalho duro é sempre bem compensado. É necessário ter paciência e não querer as coisas para amanhã. Resultados imediatos às vezes não são muito bons. Nós, jovens moçambicanos, queremos tudo para amanhã, para ontem. É preciso ter trabalho duro, é preciso passar noites às vezes sem dormir, abdicar dos pequenos prazeres da vida para podermos ter o nosso negócio sólido. Então, terminamos o nosso programa assim. Voltamos daqui a 8 dias. Muito obrigado pela audiência. O meu obrigado é meu nome e o nome da minha equipe. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.